Meu pai era chefe de educação, PhD. Um homem muito importante, você não acha? Eu fui para casa e perguntei por que a gente não aprende sobre dinheiro na escola. Ele me olhou e disse: porque o governo não deseja nos ensinar essa matéria. O governo nos diz o que podemos e o que não podemos ensinar. Aquilo me soou estranho e eu falei: espera aí, a gente não vai na escola para aprender sobre dinheiro? Ele falou: não, seu trabalho é conseguir um emprego. Então eu falei: mas a gente consegue um trabalho para ganhar dinheiro. E ele respondeu: não, não, não. O propósito de trabalhar não é ganhar dinheiro. Eu perguntei: ué, por que a gente não aprende sobre dinheiro então? E pula a parte do trabalho? Ele virou frustrado e falou: se você quer aprender sobre dinheiro, por que você não pergunta para o pai do seu melhor amigo sobre o dinheiro? Era sobre o pai do Mike. Então perguntei: mas por que o pai do Mike? Porque o pai do Mike é um empreendedor, ele respondeu. Mas o que o senhor é então? Eu perguntei. E ele respondeu: eu sou empregado do governo. E eu indaguei: qual a diferença? Ele falou: a diferença é que o empreendedor tem que saber sobre dinheiro, senão não vai ser mais empreendedor. E o empregado não tem que saber nada sobre dinheiro, porque o governo e a empresa é que vão cuidar dele. Eu ainda era criança, então fiquei meio confuso. Aí eu só segui o conselho dele, fui até o escritório do pai do Mike, bati na porta e falei: tô aqui, tenho 9 anos e quero saber sobre dinheiro. Ele só virou e falou: vai embora. É assim que começou a história do pai rico, pai pobre. E aí, de tanto insistir, meu pai rico acabou concordando em me ensinar sobre dinheiro com a condição de que ele nunca me pagaria. Porque no momento em que ele me pagasse, eu ia pensar como empregado. E essa é a armadilha. Empreendedores trabalham para ser livres. E aquilo no alto dos meus 9 anos deu um bug na minha cabeça. Ele falou: nunca queira um contra-cheque, meu filho. Entendeu? Ok, entendi. Ele virou e falou: como é que eu ganho dinheiro? Eu respondi: empreendendo, é claro. Então como que eu aprendo a ganhar dinheiro também? Primeiro ele me mostrou o jogo de tabuleiro, o banco imobiliário. Depois comecei a trabalhar para ele. Meu pai rico tinha hotéis. E eu fazia alguns serviços para ele, como limpar o chão, levar de um lado para o outro algumas ferramentas, coisinhas pequenas. E quando eu fiquei mais velho, eu comecei a trabalhar no escritório, no marketing, não contabilidade. Eu era basicamente um aprendiz, mas sempre trabalhando de graça. Aí a maneira como ele me ensinava sobre dinheiro era jogando o banco imobiliário. Até que um dia eu fiquei de saco cheio. Eu virei e falei: quando você vai me ensinar sobre dinheiro? Então ele me respondeu: o que você acha que a gente está fazendo? Eu falei: jogando banco imobiliário. E ele: não é apenas jogando banco imobiliário. Então fiquei confuso e perguntei: o que nós estamos fazendo? E ele: estou te ensinando sobre dinheiro. Por exemplo, você está aprendendo como comprar propriedades e alugar, comprar e vender, comprar barato e vender por um preço mais elevado? Essa é uma das fórmulas mais lucrativas para ganhar dinheiro. Tem muitas fórmulas para se ter sucesso com dinheiro, tem milhares delas, mas uma das melhores é jogando banco imobiliário. Comprar barato e vender caro. Então perguntei: o que isso significa? Ele disse: uma das melhores formas de se adquirir grandes riquezas é jogar banco imobiliário na vida real. E ele perguntou: o que você acha que estou fazendo aqui? Então respondi: eu não sei. Aí ele me levou para fora e mostrou sua casa e seus hotéis. E já tinham se passado 10 anos. Eu já tinha 19. Estava numa escola em Nova York. Foi quando eu voltei para o Havaí. Meu pai rico já tinha comprado um pedaço de terra maior do que a metade da praia do Waikiki. E ainda hoje, quando você vai à praia de Waikiki, o que você vê lá? O Hotel Hyatt Regency. Esse hotel é dele, assim como no jogo Banco Imobiliário. Assim como ele fazia no jogo, ele adquiriu os ativos maiores na vida real. Ele apenas manteve, porque naquela hora a propriedade não era tão grande, então ele teve que comprar todos os comércios menores, porque o Waikiki era um vilarejo pequeno. Então ele foi lá, comprou um comércio, depois comprou outro.
Demorou algum tempo, mas finalmente ele montou esse pedaço de propriedade e depois ele montou o Hotel Hyatt, que agora é um hotel gigante e que depois ele vendeu por 800 milhões de dólares. Então foi assim que eu aprendi sobre dinheiro. Mas é claro que eu tive alguns problemas financeiros por boa parte da minha vida. Teve gente que me apunhalou pelas costas, mas isso foi bom, porque me fez crescer. Esse é o espírito da coisa. Sim, as pessoas que têm medo de errar, como ensinam na escola, não crescem nunca, porque no mundo espiritual que existe o bem e o mal, certo e errado, o alto e o baixo, e as pessoas só querem estar certas, ser positivas, e na realidade não é sempre assim. Eu não era de uma família muito pobre pelos padrões da época, mas eu era de uma família que tinha uma atitude pobre. Vou te explicar. A pobreza começa com uma atitude fundamental. A pobreza é um negócio que se transmite, se ensina nas famílias e para as pessoas que agora mesmo estão sentadas em casa com problemas financeiros, porque ganham pouco em seus empregos, ou até mesmo ganham muito, porém estão fazendo o que não gostam. Talvez ela aprendeu assim. Talvez o senso comum ensinou assim. Trabalhe duro para ter alguma coisa, ou que os ricos não são pessoas boas, essas coisas. O sistema escolar não quer te ensinar sobre dinheiro, porque o sistema escolar foi planejado para te ensinar a ser empregado, o que é importante ter um médico, um advogado, um especialista, mas não ensinam sobre dinheiro. A maioria das pessoas carece de conhecimentos reais sobre negócios, como contabilidade, como dívidas ou impostos. Você tem que saber sobre essas coisas, mas na escola ninguém ensina. Então, quando as pessoas me perguntam como seu pai rico aprendeu isso e seu pai pobre, que era estudado, não? A resposta é muito simples. É porque o pai do meu pai rico morreu quando ele tinha 13 anos, e aí ele se viu com 13 anos, tendo que tocar os negócios da família, e para isso ele teve que deixar a escola. Por isso foi uma bênção. Às vezes a bênção vem assim. No começo pode parecer algo de muito ruim, mas depois se torna uma bênção. E logo seus professores se tornaram seu tesoureiro, o seu contador, o seu advogado, o seu banqueiro, os seus agentes imobiliários. Então ele teve o que eu chamo de professores de verdade, não falsos professores de escola. A maioria dos professores na escola não seguem a ética, ensinam matérias que na verdade eles não praticam. Uma vez eu perguntei para um professor: professor, estou no meu 3º ano de cálculo e esse negócio de força dos materiais, será que eu vou usar isso algum dia na vida? Ele virou e falou: não. E eu: então por que você ensina? E ele falou: porque me pagam por isso. Mas você já usou alguma vez? Não. Então, se eu posso dar um conselho para as pessoas, eu quero dizer: busquem professores de verdade mesmo, não professores de mentira. Um professor falso é aquele que não faz o que ensina, e um professor de verdade faz o que ensina todo dia. Os contadores, meus advogados, estão fazendo isso todo dia. É assim que eu aprendo com eles, resolvendo os problemas dos meus negócios. Então eu tenho contadores, advogados, banqueiros, eles ganham pouco, eu sei. Mas eles são necessários, pois eles me ajudam a resolver os problemas que surgem na minha empresa. E os ricos constantemente dizem: não conte a eles isso. Não diga para as pessoas como elas podem ser ricas. Mantenha os pobres. Eu mesmo não sou religioso, mas a Bíblia fala: vocês terão pobres por perto sempre. E esta é uma dura realidade. Toda pobreza começa a surgir na mentalidade primeiro, e depois que cria raiz, afeta sua vida toda. Você fica constantemente afirmando coisas negativas sobre si mesmo. Ok, eu não sou muito religioso, mas quando a pessoa fala não posso, eu não consigo, ela se afunda e acaba se tornando aquilo que disse. Meu pai pobre falava isso constantemente, e meu pai rico dizia: é por isso que ele é pobre. Um pobre diz: como é que eu vou comprar isso? Nunca vou poder pagar. Porque no fundo, isso é um escape, entendeu? É mais fácil falar assim. E sabe o que meu pai rico dizia? Em vez de não tenho dinheiro para isso, como eu posso pagar, como eu posso fazer? O que é necessário fazer para chegar lá?
Ele dizia. Uma pergunta abre a mente e uma afirmação fecha a mente. Veja, quando você diz, não posso pagar por isso, sua mente se fecha e acaba acontecendo o que você disse. Mas quando você diz, como poderei pagar por isso? Sua mente se abre e você encontra inúmeras soluções para resolver o seu problema. Por exemplo, basquete e futebol. Os dois têm equipes, mas com regras diferentes. Outras pessoas são golfistas, jogam sozinhas, cada um joga de um jeito. E no jogo financeiro, eu sigo as regras dos negócios de imóveis. Então, o que eu digo para os jovens é, encontre o seu jogo e jogue. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e comente. Eu fiquei até o final. Esse vídeo foi criado como base em uma entrevista feita com o americano Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico e Pai Pobre.